Agora meio-dia e 3 minutos, começando o nosso Papo Reto desta segunda-feira. E hoje o nosso Papo Reto, nós estamos tendo o grande prazer de receber aqui dois grandes amigos, mas que não estão aqui por serem amigos, tá? A Nova fez o convite, eles aceitaram, porque é o que nós sempre falamos aqui. Os assuntos que nós trazemos para o Papo Reto são assuntos de interesse direto das pessoas ou são assuntos ligados, inclusive, à formação das pessoas e também da formação das empresas da nossa cidade. E nós começamos hoje com esse assunto, que é a formação técnica, a formação pessoal, principalmente dos empresários da nossa cidade e da região. Estamos tendo o prazer de receber aqui os dois TIs e o jornalista também, Sander Ascencio e André Lopes. Mas o André, como ele já disse, ele cobra pela presença dele em qualquer lugar, então ele já disse que ele não vai falar, o nosso papo vai ser com o Sander, porque ele falou que a parte dele é por detrás das câmeras. Sander Ascencio, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por vocês terem aceitado esse convite da Nova. Meu amigo Renato Oliveira, boa tarde ouvintes e espectadores da Nova, Henrique Fagliari, a Ellen, com quem eu tive o prazer de encontrar aqui no corredor, a Dani, enfim, toda a diretoria da Rádio Nova, muito obrigado pelo convite. E vamos ter um papo bem reto, Renato, bem claro e bem transparente. Ele já começou fazendo pressão, Henrique, você percebeu, né? É uma alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente já vivenciou bastante e vivencia todos os dias. Erros e acertos que as empresas têm cometido pelo mundo, e vai aí um alerta, não que a gente saiba de tudo ou conheça tudo, mas a experiência da vivência, Renato, ela é tão importante quanto a experiência da teoria. Isso é verdade, isso é verdade. E o Sander, a gente percebe não, isso está no nosso dia a dia, isso está direto na nossa vida hoje. Eu gostaria muito que você começasse essa conversa com a gente, falando dessa questão da tecnologia da informação, né? Porque muita gente, quando ouve esse nome, o TI, porque o TI parece que é uma coisa de outro mundo, e na realidade não é. É uma coisa do nosso mundo. Hoje, sem o TI, sem a tecnologia da informação, sem vocês, como você, como o André, você também é jornalista, depois você pode até falar um pouco sobre essa questão do TI dentro da comunicação. Hoje, o TI é o nosso dia a dia, né? Renato, o que nós conseguimos fazer hoje sem a tecnologia da informação? Quando eu falo tecnologia da informação, envolve profissional, softwares e a parte física do esquema, né? Então, é uma triunidade que, se bem gerida e gerada, traz resultados interessantes. O que acontece é que, me permitam dizer, que a tecnologia foi muito mal interpretada no decorrer dos últimos anos, principalmente nos últimos anos. Nós vamos transferir para a tecnologia da informação tudo aquilo que nos é peso, tudo aquilo que nos é muito trabalho, tudo aquilo que precisa de tomar uma decisão muito rápida, e não é bem assim, né? A tecnologia, ela veio para nos auxiliar nos processos e nas decisões, sim, mas nós não podemos esquecer que nós somos humanos, não é verdade, Tim? Boa tarde, meu amigo. Você entendeu, Renato? Então nós não podemos esquecer que nós somos humanos. Por mais que exista a evolução tecnológica, a evolução da medicina, a evolução de tudo, nós ainda somos humanos. E tem o ser humano por trás. Não é verdade? Então, falando dessa parte humana que envolve a tecnologia, se você me permitir, é que nós temos que ficar bastante atentos. Porque principalmente o profissional da área de tecnologia, o André está aqui comigo e pode dar um aval do que eu estou dizendo, nós temos que tomar bastante cuidado nessa lida com o sistema, com equipamento, com processos, com tomadas de decisões, para que a gente não se torne tão frio quanto, tão matemático quanto.
nós não podemos nos esquecer que nós somos humanos e tudo aquilo que a gente gera de processo e de resultado dentro da tecnologia da informação é para outros seres humanos. Você entendeu, Renato? Por exemplo, eu vou falar uma coisa que pode impactar um pouco o mercado aí. A tecnologia, se ela for usada para ela frear muito, por exemplo, a questão do crédito. Só como exemplo, né? A tecnologia, se ela frear muito a questão do crédito, né? Ela for muito exagerada na questão do crédito, ela vai travar o mercado. Isso é verdade. Ela vai travar o mercado. Então, é uma tecnologia que está sendo útil. Tá, tem que proteger o crédito, tem que proteger quem está vendendo. Ótimo, maravilha. Mas, meu amigo, só como exemplo. Eu estou citando um exemplo, um dos vários exemplos, na situação isolada. Uma pessoa, um consumidor que teve um problema há 10, 15 anos atrás, teve lá um determinado atropelo na vida e, de repente, num determinado sistema de proteção ao crédito, aí, interno ou externo, aparece lá uma restrição. Só que essa pessoa sempre foi uma pessoa honesta, digna, vive com dignidade, né? É um bom cidadão, paga os seus impostos em dia, cuida bem da sua família. Numa determinada operação. Veio uma Covid da vida, ele... o camarada precisa de uma ajuda do mercado financeiro, essa abençoada dessa restrição, que está lá nos registros da tecnologia, é avaliada por um ser humano do lado de cá, que não o conhece, que vai fazer uma avaliação fria e vai dizer assim para ele, não. E às vezes você interrompeu ali uma oportunidade de um nascimento de um novo negócio, da salvação de uma vida, da salvação da vida financeira de uma família. Você está entendendo aonde que chega a ramificação da tecnologia? Eu estou falando isso da pessoa física, mas... E aquilo que acontece dentro das empresas? É muito sério, Renato, isso, sabe? Então, hoje, por exemplo, os próprios RHs, né, que para mim já deveria ter mudado de nome, né, não devia ser mais o Departamento de Recursos Humanos, mas o de liderança de pessoas... Né? Ele tem um pouco disso também já, né? Até não sei se é por causa dessa informatização toda. Os RHs hoje estão muito na mão de números, né? Sem dúvida. Os números, claro que eles nos provocam decisões mais assertivas, sem dúvida. Mas cabe a nós, o nosso bom senso, a avaliação disso, caso a caso. Mas o volume é muito grande. Dê o passo do jeito que a sua perna alcança. Simples assim. Né? Nós não podemos esquecer o seguinte, independente do negócio que a gente trate ou que a gente tenha, ou a empresa que você trabalha, saiba de que você, a sua equipe, eu vou falar para você que é empresário, né? Você, a sua equipe, é uma empresa, é fato, mas você é gente que está lidando com gente. Então, antes da gente entender do nosso negócio, estando ele com uma boa tecnologia aplicada ou não, que torna o nosso negócio mais assertivo, nós temos que entender, Renato, de gente. Posso citar um exemplo? Deve. Um exemplo antigo aí, década de 80, 90, que eu me recordo assim como se fosse ontem. Por exemplo, o comandante Rolim, que foi um dos proprietários da TAM, né? Companhia aérea. Um homem extremamente bem-sucedido, inteligente, que veio de origem simples, que se tornou depois o maior acionista executivo dessa empresa, que fazia questão de receber os seus passageiros, em alguns voos, né? Receber os seus passageiros na porta do avião. E ele mesmo pilotar esse voo. Cansei de ver isso, né? Viu? E, Renato, estender o tapete vermelho para os seus passageiros. Eu me recordo em alguma coisa que eu li sobre ele, que ele estava atendendo uma senhora e atendeu a senhora, ajudou a senhora a colocar as suas bagagens dentro do avião e ela perguntou para ele, olha, o senhor desculpa da pergunta, mas devido à sua educação, ao seu cuidado para conosco, qual o seu nome? Ele falou assim, comandante Rolim Amaro. Mas quem o senhor é? Olha, nesse momento eu sou o comandante do avião e dono da companhia. Todo mundo dentro do avião que ouviu levantou e aplaudiu. É um homem que mudou o sistema de atendimento na aviação nacional até então. É aquela história, né? Que é o olho do dono que engorda o boi. É isso. Agora, a TAM, para a época do comandante Rolim, tinha tecnologia? Tinha organização? Tinha. Um outro exemplo, um dia alguém falou assim, ele tinha uma linha de telefone, um 0800, se eu não me engano, que qualquer
cliente poderia ligar e ele mesmo atendia. Tinha gente que não acreditava, André, que falava com o presidente da TAM, mas falava com ele. E ele atendia, um dia alguém ligou e falou assim, comandante Rolim, olha, eu tenho uma reclamação a fazer. Pois não. As balinhas que está no seu avião não são das melhores. Não estou dizendo que são ruins, mas o sabor não é bom. Ele falou assim, não pode deixar, nós vamos providenciar a troca. Fica tranquilo. Mas assim, de imediato, ele atropelou todos os processos e pediu para que a secretária, alguém que estivesse atendendo naquele voo, naquele avião, naquela época, trocasse as balas. E a pessoa ligou de volta agradecendo. E ele experimentou e falou assim, rapaz, não é que a bala é ruim mesmo? Entendeu? Então, é alguém que, com toda a tecnologia, com todas as aeronaves, com todos os processos, com toda a diretoria, como toda grande empresa tem, era alguém preocupado com o ser humano. Ô Sander, diante dessa situação, desses exemplos até que você deu, a tecnologia, a gente não tem como questionar, chegou para ficar. Sem dúvida. Né? Chegou para ficar. Mas agora, por exemplo, com essa pandemia que nós passamos nos últimos 2 anos, eu vi as pessoas usando da tecnologia para uma outra coisa, que eu acredito que também veio para ficar, que foram as lives. Sem dúvida. Né? A gente pode dizer que a tecnologia da informação, ela criou um novo meio de comunicação ou ela revolucionou os meios de comunicação? Renato, olha, tem gente que pergunta assim para mim, Sandra, você acha que o rádio convencional, a televisão vai acabar? Eu vou responder para você com toda certeza que não. Mas ele precisa se transformar. A exemplo aqui da Nova, se me permite dizer, uma emissora que era AM, há muitos anos, trabalhou no AM, só rádio. Atualmente foi para o FM, uma qualidade de som melhor, né? Uma qualidade de estúdio melhor, quer dizer, houve uma excelente evolução. Agregado a isso, vocês trouxeram para a programação da Nova as redes sociais, aonde quase toda a população mundial tem acesso. A Nova hoje, só para usar esse exemplo que você usou, hoje ela está no Facebook, no Instagram, tem o próprio app, tem que ter o aplicativo, está no YouTube, essa nossa conversa aqui agora está sendo transmitida pelo YouTube, está no site. Quer dizer, você tenta agregar essa tecnologia ao que a gente já tinha, né? E junto com isso, Renato, nós percebemos que existiram algumas emissoras pelo país afora e alguns profissionais da área de comunicação, como nós, você, enfim, tantos outros bons profissionais aí espalhados pelo nosso Brasil, que tiveram essa percepção de entender de que o momento precisa de mudança na linguagem. Que mudança é essa na linguagem? A mudança da clareza e da transparência. Por exemplo, se você me permite, eu posso dizer do nosso trabalho. Vai. Para de perguntar se me permite, pode falar. Porque o dono do programa é ele, né, Tim? Não é verdade? Vamos falando. O diálogo, por exemplo, que a gente apresenta nas redes sociais, né, o nosso programa de entrevistas, ele é um pouco fora da caixinha, por quê? Ele é fora da caixinha, mas ele não é chulo. Ele tem uma linguagem coloquial desburocratizada, não é erudita, mas não é de baixo nível. Por quê? Porque a gente procura atingir uma gama de espectadores, o maior número possível, né? Então, só para você ter uma ideia, nas pesquisas que a gente faz nas redes sociais, a gente consegue atingir espectadores de 18, 19 anos até quase 70 anos. E sempre oscila ali, 48, 50, 50% homens e mulheres, dependendo do assunto, dependendo do entrevistado, dependendo do programa. Né? E com uma penetração, através da tecnologia. Então, a aplicação da tecnologia de uma forma muito assertiva. Né? Agora, essa moçada mais nova, e posso incluir a gente também, Renato, nós cinquentões. Claro, somos novos. Só o Tim que é velho. Ô Tim, só você que está com 90 anos aí. De rádio. O André tá com 75, Renato. De tecnologia da informação. Não, e não tem cabelo branco, rapaz. Eu que tenho. Você acha justo isso? Ele usa Nugget e a gente não. Está explicado. Então, Renatão, olha, a linguagem que a gente usa é uma linguagem de diálogo mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem se projetar naquilo que ela está assistindo. Então, hoje,
Os meios de comunicação não são mais de uma mão só, né? Não é unidirecional, é bidirecional, com essa interação. Né? As pessoas que participam gostam de ouvir o seu nome ser falado. Olha, temos aqui na live, por exemplo, se você me permite dizer, eu vou ler aqui. Para de perguntar se permite. Daqui a pouco eu vou falar para ele que não. Não, tem que pedir autorização. Olha, nós temos aqui nos assistindo, por exemplo, o Camargo Cruz, o Netão, o Cidinho e a Vânia, né? O Andrezinho está assistindo, a Terezinha Pedrosa de Assis, a Carmen Val Vilar, né? Nós temos aqui a minha esposa, a primeira dama da minha vida. Quem manda? Quem manda, Renato. A polícia de casa lá é a dona Cida, né? Tem o Renatão, tem a dona Salma Sali, nosso amigo Luiz Júnior de Freitas, lá de Santa Fé do Sul. Inclusive, eu vou até aproveitar, olha só, gente, só para dar o exemplo dessa questão da tecnologia, né? O Júnior, lá em Santa Fé do Sul, que não é perto daqui. Não, 300 km, Renato. 300 km. É longe daqui. Ele até comenta aqui: boa tarde, Renato. Eu sou fã de carteirinha dessas pessoas maravilhosas, o Sander Ascencio e o André Lopes, direto de Santa Fé do Sul, prestigiando este programa top. Parabéns e vamos que vamos. Quer dizer, estamos aqui em Bebedouro. Obrigado, Júnior. O rádio não chega a Santa Fé do Sul, né? Não chega porque não deixam. Uma limitação de onda. Tem uma limitação de ondas, mas ele está lá em Santa Fé do Sul. Nos assistindo. Nos ouvindo, olha que beleza, né? Agora, as emissoras que forem por essa linha de raciocínio, de convergência, de integração com as redes sociais, e pode ser que amanhã depois as redes sociais mude, se altere todas, mas eu não creio que elas vão deixar de existir. Eu acho que elas vão estar em constante mutação e evolução, e os meios de comunicação, tanto rádio e TV, precisam estar integradas lá, com programação gravada e programação ao vivo. Os programas ao vivo, como os jornalísticos, Renato, que você e a Ellen apresenta aqui de forma brilhante, são os que oferecem uma maior audiência. Por quê? Porque oferecem essa interatividade com o espectador, com o ouvinte. O ouvinte, ele quer ser ouvido, ele precisa ser projetado também dentro da programação. Atendido. Nós estamos aqui distantes um do outro, embora as câmeras mostrem uma sensação de proximidade, mas não é. Nós estamos distantes, em ambiente seguro, mas nós estamos aqui em 4 pessoas e estamos sendo assistidos por muitas, milhares de pessoas, através das ondas em 90.7 MHz e através das redes sociais. Agora, vai um recado para os empresários da área de comunicação, tá certo? Todos vocês, uns já fazem isso, outros ainda estão na modalidade antiga, e vai assim um recado, uma sugestão, vou dizer com toda a humildade. Quem trabalha com comunicação, Renato acho que vai concordar comigo, ele precisa trabalhar com a mente tranquila e ele precisa trabalhar feliz. Eu fico vendo alguns empresários da área de comunicação pelo nosso país que têm uma atitude um pouco coronelista e autoritária em cima da sua equipe, tentando tirar da sua equipe, de uma forma quase sanguínea ali, uma programação de qualidade. Meu querido, infelizmente o seu negócio não irá bem, porque as pessoas que vão ao ar, que se comunicam com a população, que se comunicam com o público, eles precisam estar bem felizes. Tá, e os problemas de particular? Renato, tem problema particular? Tem. Eu também tenho, o André tem, o Tim tem, todo mundo, nós somos humanos. Abriu o microfone e acabou. Acabou, isso tem que ficar lá fora. E o ambiente de trabalho precisa ser amistoso, ele precisa ser gostoso de trabalhar, ele precisa ser respeitoso e, principalmente, os profissionais, colegas profissionais precisam se valorizar. Por exemplo, vou fazer um elogio a você sem confetes. Um exemplo, tá? E que é uma realidade. Sempre digo para o Renato, você é um brilhante jornalista. Admiro muito o seu trabalho. Ô, meu amigo, por que eu não vou dizer isso? Né? Tim, você também é um excelente comunicador na área de entretenimento. São perfis diferentes. Mas o elogio, o por favor, o muito obrigado, né? Não cai de moda nunca, né? Não cai de moda nunca entre os profissionais daquela casa e entre a diretoria e os colaboradores. Né? Isso serve também, além dos veículos de comunicação, serve para todas as empresas. Olha, estamos vivendo dias especiais, difíceis. Todos nós temos problemas, uns mais, outros menos, em áreas diferentes. E nós não podemos ficar cada vez mais angustiados. Senão seremos, Renato, uma nação de pessoas depressivas, entristecidas. Né, André?
vamos virar um zumbi. Então, o que nós temos que fazer? Uma corrente do bem. Como? Através dos nossos atos. Mas eu consigo trazer esse espírito legal, de alegria, de confraternização, de respeito mútuo para onde eu trabalho? Experimenta fazer essa experiência. Faça, né? Faça. Não espere que o outro faça. Faça. Comece por você. Se você perceber que o por favor, o muito obrigado, né, a valorização do colega vai gerar admiração e não competição, você vai perceber que você cresce. Eu sempre cito como exemplo, quando eu fazia minhas palestras nas escolas, Renato, eu dizia o seguinte, que quando você pega na mão de um amigo, de um colega, ou até de um desconhecido, e levanta ela ao alto, automaticamente a sua está sendo levantada junto. Não tem jeito, você pegou a mão dele e levantou para a vitória, para o alto. A sua está junto, é natural isso. É uma consequência. Então, gente, vamos fazer do nosso ambiente de convívio, e nós, veículos e profissionais de comunicação, temos a obrigação de levar aos nossos espectadores, né, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham a Nova e tantas outras emissoras pelo nosso país e também outras emissoras da nossa cidade, a gente tem a obrigação de levar, além de uma boa informação, nós temos a obrigação de levar um pouco mais de esperança, de alegria e de fé. Você quer ver outra coisa, Renato? Que muitos empresários erraram durante muito tempo. Como é que está meu tempo aí, Renato? Não, pode falar. Muitos empresários... O time dá o sinal ali, se precisa cortar, eu corto. O André sabe disso. Muitos empresários, Renato, erraram durante muito tempo e agora estão pagando o preço, infelizmente, né? E bons empresários, pessoas inteligentes, pessoas honestas, guerreiros, trabalhadores, guerreiros brasileiros que merecem o nosso respeito. Mas assim, erraram em quê? Em não valorizar a sua equipe. Por favor, muito obrigado. Você sabe, Renato, que o dinheiro para a nossa sobrevivência ele é inevitável, mas ele não é tudo. Você me responda com sinceridade. Sei que você é uma pessoa de bom senso. Você prefere trabalhar num lugar que te paga muito bem, mas tem um tratamento extremamente frio contigo, exatamente como uma tratativa de processamento de dados? Ou você prefere receber um salário que você viva com dignidade, mas você trabalha num ambiente de paz? Já fiz isso. Já troquei um pelo outro. Então tá explicado. Outro fator importante. Por que não trazer para o ambiente de trabalho, tanto o patrão quanto o colaborador, a espiritualidade? Claro, cada um respeitando, né, a ótica de fé, e se tem fé, cada um respeitando o limite do outro. Ô meu irmão, não é porque eu sou católico, evangélico, ou umbandista, ou do candomblé, e você tem uma opção de fé diferente da minha, que isso tem que ser motivo de separação entre a gente. Não, você crê em Deus, eu também, o Tim também, o André, tantas outras pessoas, e até aquele que não crê em Deus, que é ateu, ele tem a fé de ser ateu. É um exercício de fé dele, concorda, Renato? Exatamente. E precisa ser respeitado. Poxa vida, por que nós não... Né? Por que a gente não faz esse esforço de trazer para o convívio nosso, profissional também, né, esse exercício da espiritualidade? Então, assim, problemas temos aos milhões. Antes de vir para cá na emissora, eu estava resolvendo problema. Resolvo problema todo dia. Estou administrando problema, mas o mundo vai acabar? Não vai. A minha vida, desde que o mundo é mundo, sempre existiram crises. Não é, Renato? Exato. Crises pessoais, crises mundiais, crises de saúde, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma função, uma missão para a gente cumprir. E basta que a gente perceba isso. E transforme o nosso mundo, o nosso jeito de viver, de uma forma mais leve. E Sander, provoque isso às pessoas. Né? Eu preciso fazer um intervalo agora, mas eu vou aproveitar o que você falou e emendar com uma outra coisa. Antes de mais nada aqui, o Davi Teodoro da Silva está lá em Altair assistindo a gente. Então, olha, vocês que de legal. Altair, um abraço grande também. Essa questão que você falou agora, eu gostaria de juntar a fome com a vontade de comer. Você acha que nessa pandemia e tudo mais, os nossos empresários, como eu citei na questão das lives, eles souberam usar dessa tecnologia da informação para alavancar os seus trabalhos, as suas empresas? Você acha que isso veio para ficar? Você responde daqui a pouquinho. Tá certo. Sai daí não, a gente já volta. Até já.
Papo Reto, na 90,7. Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias? Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa. Eu encontro tudo no Savenhago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim. Omo 2,2 kg, 20,90. No nosso cartão, 18,90. Detergente IP 500 ml com 6 unidades, desconto de 10%. No Save Ganhe só 9,90. Venice Gel Refil 1 litro e 200 ml, 12,90. Sempre tem um bom motivo para ir ao Savenhago. Óculos de sol de qualidade e baratinho, só o Bira tem. Só o Bira tem. Só o Bira tem. Só o Bira tem. Você vai curtir este verão com um lindo óculos de sol com preço maravilhoso. É isso aí, um super desconto nas melhores grifes Prada, Tom Ford, Fendi, Ray-Ban, Max Mara e muitas outras. São 15, 30 e até 50% de desconto. Porque bonzinho assim, sabe quem é? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira. As melhores grifes com os melhores preços é Bira Vieira. Óticos e joalheiros em Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Pra caminhão, carreta ou tração, até que solda é a solução. Se a mola te amola, precisa hackear e o pneu não para de gastar. Na Tec Solda fica fácil viajar. Instala, rodoar, suspensor e alinhamento. A Tec Solda facilita o pagamento. Tec Solda ajuda o caminhoneiro. Tec Solda viaja com você o Brasil inteiro. Tec Solda 3342-2457. Reforma geral em chassi e semi-reboque. Alinhamento de eixo e carcaça, posto de molas. Avenida Marginal 1815 em Bebedouro. Tec Solda. Ela está conectada a você. Quer ver o teu melhor sorriso, lado bom de viver. Pensou estética, saúde. Pensou vida sempre. Vida sempre, vida sempre, é tempo de se cuidar. Vida sempre, odontologia e bem-estar. Vida sempre, é tempo de se cuidar. Vida sempre, odontologia e bem-estar. Praça Valêncio de Barros, 82, Centro, Bebedouro. Telefone 17 99774 0596. Papo Reto, na 90,7. Pode me perguntar. Agora meio-dia e 31, hoje no nosso Papo Reto, estão aqui conosco, ele está quietinho, em silêncio, que vocês não ouvem o tanto que ele fala fora do ar, o André Lopes e o Sander Ascencio, jornalista, e tanto o Sander quanto o André são dois TIs. Antes que alguém fale assim, mas você tá puxando o saco de quem é bebedouro, você quer que eles arrumem emprego? Não, eles atendem fora de bebedouro, tá? Então... não tem nem esse perigo de falar que a gente está puxando o saco por causa disso, que nem... Tem cliente aqui? Tem, mas tem mais fora, e infelizmente em bebedouro tem muito disso também, né? Santo de casa não faz milagre. Sander, eu deixei aquela questão para você antes do intervalo, para quem está pegando a gente agora. Essa questão das lives, junto aí essa tecnologia da informação, esse uso aí da tecnologia, da internet principalmente... você acha que as pessoas acertaram? Teve mais gente que acertou? Teve muita gente que errou? Como é que você viu essa questão aí do comércio eletrônico e das lives? Olha, são dois assuntos distintos, né? No intuito de se provocar a venda, se provocar o comércio eletrônico, na boa intenção, muitos foram os empreendedores de todos os portes que fizeram lives. Uns acertaram muito. Outros, infelizmente, erraram bastante. Estragaram tudo. E explico por quê. Por um fator muito simples. Quando você vai fazer uma live, procure estar num ambiente de visão agradável. Né? Olha que nós estamos no estúdio, mas aqui tem uma parede branquinha, um ambiente agradável. Atrás do Renato tem uma TV de LED com o nome do programa Papo Reto. Quer dizer, criou-se todo um cenário para a emissora funcionar. Isso na sua empresa, eu preciso criar um cenário, um estúdio na minha empresa? Não.
Mas você não vai fazer live, por exemplo, pegando o terreno baldio, né, muro sem reboco, uma arara toda bagunçada. Agora, né? Eu ia falar da arara, você pega uma prateleira de sapato, um de um jeito, outro do outro. Então, assim, eu assisti várias das lives que fizeram dentro das nossas possibilidades, da nossa agenda. Algumas eu achei brilhante. Outras, eu falei assim, meu Deus, se eu pudesse dar uma dica aqui para essa pessoa, para ela parar agora. Porque ela está queimando o filme dela, passando para os seus espectadores uma desorganização total. Eu não compraria nessa empresa. E não quer dizer que a empresa seja uma empresa ruim. Mas faltou... Sandra, mas você está falando que você entende de comunicação. Todos estamos nos readaptando, não é verdade, Renato? Quando você começou na comunicação, tinha um padrão, hoje é outro. A linguagem hoje é uma linguagem humana, né? Então hoje, você vai falar com o seu cliente, forma um cenário, arruma a arara da sua loja, faz o empilhamento dos calçados bonitinho. Eu posso citar um exemplo de uma empresa aqui da cidade que eu gosto das lives dela? Posso dizer? Claro, pode. Estou fazendo propaganda para ela, mas eu gosto das lives dela. É a Luana Modesto, da Modesto Calçados. Eu gosto, por quê? Porque ela se esforça ao máximo. Ela acerta todas? Não. Ela não acerta todas, mas ela se esforça ao máximo para que as lives dela aconteçam de forma leve, alegre, né, com uma boa demonstração do produto e principalmente falando a verdade. Eu te dou até outro exemplo, a própria Luciane Butião. Também. Né, da Ering, da Melissa. É gostoso de assistir. Uma live de uma loja vendendo produto. É gostoso. Entre aspas, um programa artístico de venda de produto. Você tá entendendo? Então, que começou lá atrás com o Bottini. Você vê o Bottini fazendo isso na televisão. É verdade, na TV, e aí isso tornou um sucesso, entendeu? Então, assim, são casos e casos. Por outro lado, eu já vi, por exemplo, alguns empresários, assisti não é daqui de Bebedouro, um empresário de Ribeirão Preto, que tem um setor na área de alimentação lá, e ele fez uma live, Renato do céu. Você perdeu a fome. Não tem condição. Perdeu a fome. Não dá, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir daquele dia nunca mais ninguém foi no restaurante dele, porque não tem essa percepção. Igual quando eu digo assim, se você me deixar, Renato, eu vou puxar aí um rabinho sobre o marketing pessoal, né? Não se esqueça de que todos nós estamos a todo momento fazendo nosso marketing pessoal, né? Eu ia vir aqui dar uma entrevista hoje, o que eu fui fazer na sexta-feira? Fui dar uma ajeitada na lataria. Fui lá fazer a barba, dei uma cortadinha no cabelo, pus um óculos mais bonito. Eu não vou vir aqui falar com meu amigo, com os meus amigos, né? Com as pessoas que acompanham a Rádio Nova de qualquer jeito. Pus uma camisa menos feia. Que, né? O botão não desabotou. O botão não desabotou embaixo, né? Isso. Não, é a roupa de ver Deus. É a roupa de ver Deus. São cuidados básicos, foi longe, né? Não tô mega chique, não tô vestindo nada caro, mas de uma forma apresentável. Se eu for fazer uma foto lá na minha vida pessoal, particular, eu não vou fazer atrás de um matagal atrás de mim, eu não vou fazer num muro sem reboco. Eu estou citando exemplos, mas um cenário onde tem um cachorro lá que está fazendo xixi atrás de mim. Você está entendendo? Eu estou usando exemplos grosseiros e, né? Mas que a gente vê em lives. Vê em live e vê em fotos, né? Você vai fazer uma foto para você colocar nas suas redes sociais, o camarada tira foto com o celular assim no rosto dele, com aquela cara feia. Renato, isso em vez de atrair pessoas, espanta. E é um baita de um cara legal. E você falando disso, me vem, por exemplo, a cabeça, nós falamos agora há pouco de RH, quantas empresas hoje não fazem mais entrevistas pessoais? Elas vão pesquisar as redes sociais das pessoas que vão lá solicitar emprego. Exatamente. Para ver como é o comportamento, as pessoas com quem ela se relaciona, qual o tipo de comportamento dela social com a família. A família, as empresas observam isso. Se ele é uma pessoa que dá um bom testemunho de dignidade. Você, Renato, como comunicador, jornalista, você também tem muito de psicologia. Se você olhar a rede social de uma pessoa, você consegue perceber se ali tem mentira, se ali tem verdade, você consegue perceber. Se é uma pessoa que
é mais malandra, se é uma pessoa que tem mais pureza, se é uma pessoa sincera. Você não consegue perceber? Claro que consegue. É pouco tempo você observando. Eu até ouvi esses tempos atrás de uma pessoa que é responsável por um RH, inclusive, que ela disse assim, olha, a gente não faz mais entrevistas pessoais. Falei, não? Falei, não, porque quantas vezes a pessoa vem aqui, a gente faz a entrevista e perde tempo com a pessoa só. Então a gente faz toda uma pesquisa, como você disse, nas redes sociais dessa pessoa. A pessoa se candidatou, a gente faz toda uma pesquisa nas redes sociais para ver qual é o comportamento dela e pede um vídeo da pessoa. Isso. A pessoa tem que fazer um vídeo e me mandar. Falei, mas você consegue? Rapaz, a gente consegue ver tanta coisa num vídeo que a gente pede para um futuro funcionário. E isso é tecnologia da informação sendo aplicada para e por uma boa causa, né, Renato? Então, é isso. Cuide do seu marketing pessoal. Olha, eu não tenho um bom celular, eu não tenho um bom cenário. Eu vou te dar uma dica. Por mais simples que seja o seu celular, quer fazer uma foto? Limpa a lente dele. Tem gente que faz foto do celular, a lente do celular tá mais embaçada. Aquela foto sai, parece que ele tem uma nuvem na frente dele, não dá para ver nada. Então, como é que você vai conseguir uma colocação no mercado? Você vai conseguir uma melhor notabilidade das pessoas, de outros profissionais que possam vir se interessar pelo seu trabalho. Nós temos uma infinidade de profissionais autônomos aqui em Bebedouro, que eu tenho umas redes sociais que, sinceramente, infelizmente, é lamentável. Outros, eu dou os parabéns, porque sabem se colocar de uma forma muito clara. Depois que termina um serviço, por exemplo, alguém que faz móvel, vai lá, posta a foto do móvel feito. Isso é marketing pessoal também, porque é o seu trabalho. Então, nós estamos vivendo numa época, Renato, que fisicamente até nós não podemos estar muito próximos, mas através da tecnologia, da boa tecnologia, nós precisamos estar intimamente ligados. Nós precisamos disso. Por quê? Porque nós somos gente e precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. De repente, o André tem um trabalho que eu preciso. Eu descobri na rede social que ele tem um determinado tipo de trabalho. Aí eu vou buscar referências dele para não entrar numa fria, para ver se não é mentira, né? Me certifiquei de que é algo sério, que ele é um profissional sério. Vamos fazer contato com ele. Mas o que gerou essa ponte? A rede social, a tecnologia, de uma forma bem aplicada, né? Então, assim, minha sugestão é que seja claro, transparente, fale sim quando precisar falar sim, fale não quando precisar falar não. Você, empreendedor, sugiro, trate sempre muito bem os seus colaboradores. Mas eu estou pagando por isso. Você está pagando e ele está trabalhando com você porque ele precisa receber pelo trabalho que ele faz para você também. É uma troca. Ele entrega para você o trabalho dele e você entrega para ele o salário dele. Mas antes disso, vocês não podem se esquecer de que vocês são seres humanos e que vocês precisam se relacionar de uma forma amigável, respeitosa, amistosa e com muito carinho e com harmonia. O ambiente vai ficar mais leve, as pessoas de fora vão perceber essa aura positiva e você vai atrair mais pessoas para o seu negócio. Simples assim. Ô Sandro, eu preciso de mais um intervalo. Vamos lá. E já que você falou nessa questão de ambiente de trabalho, de uso das redes sociais, nós tivemos uma outra coisa que para mim veio para ficar, que não vai nunca mais embora, mas é você que é o especialista. Você acha que eu tô certo? Que o home office veio para ficar? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Certo. A gente já volta, não sai daí. Já. Papo Reto, na 90,7. Como você se sente passando tanto tempo dentro do seu carro? Está na hora de você pensar mais em você. Na Ponte Veículos, Ponte Prime Multimarcas, você encontra o carro perfeito sem entrada e com excelentes condições de financiamento. Ponte Prime Multimarcas, novos, usados, motos, trabalhando com as melhores financiadoras do mercado. Confira nossas marcas e modelos pelo site pontemultimarcas.com.br. Raul Forquim, 2164. Fone 3345-2743.
Se você precisa de uniformes para escolas, empresas ou fazenda, o lugar certo é Malharia Bel. São mais de 30 anos atendendo Bebedouro e região com perfeição. Entrega no prazo combinado, com o melhor preço do mercado e principalmente com a garantia da maior durabilidade. Todos os nossos tecidos são anti-peeling e proteção UV. Tecidos que duram de verdade. Nem precisa procurar por aí. Não saia de casa. Fone 17 33 42 43 84. Fale pelo WhatsApp 17 9 8148 78 76 ou acesse malhariabel.com.br. No site malhariabel.com.br. O avião muda de curso. O clima fica tenso dentro da cabine. Os passageiros não sabem o que está acontecendo. O avião voa abaixo. Os radares não o detectam. O rádio não funciona. A tensão aumenta. O piloto pega o microfone e dá a notícia. Alá! 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 Alá, o aeroporto! Ufa! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Papo Reto, na 90,7. Agora meio-dia e 44, meio-dia e 44. Sander, antes do nosso intervalo, eu deixei uma pergunta muito simples. Ele deve estar me xingando até por falar isso. Muito simples. Esse home office, hein? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Olha, Renato, o home office, ele realmente favoreceu muito o mercado de trabalho pela facilidade do trabalho online. Mas depende da situação. Por exemplo, nos grandes centros, onde as pessoas saíam e de repente tinham que pegar longas horas de trânsito. Vamos pegar São Paulo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? E mais o tanto de gente que você encontra no caminho. Pois é. Aí tinha que chegar no prédio, subir 19 andares para chegar lá no ambiente de trabalho. Para fazer, às vezes, um serviço de telemarketing, por exemplo. Então, hoje, o home office, para um tipo de profissional desse, é muito interessante ele ficar na casa dele. Um consultor de seguros, aquele que tem essa facilidade de não depender muito do contato humano, né? Tem coisa que você precisa... Gente, a gente não pode descartar que tem coisa que a gente precisa de ir lá, de pegar assinatura, de falar com a pessoa. Já existem hoje os softwares de assinatura eletrônica, mas tem coisa que ainda demanda de assinatura física, tem coisa que demanda de demonstração pessoal, entendeu? Então isso, eu acho que esse convencimento, né? Eu mesmo, talvez até em decorrência da minha idade aí, dos 50, tem coisa que o vendedor não vai me convencer só por uma live ou só por... Eu posso estar predisposto a fazer um negócio, mas eu só vou acabar de fechar o negócio depois que eu conhecer realmente a pessoa, o produto de perto, né? Claro, tomando todos os cuidados. Home office, para quem tem uma determinada atividade que não depende muito de trato e de tato humano, eu acho que ele vai muito bem. Aquela profissão que não exige muito isso, legal. Mas as profissões que precisam... Estou falando a nível de São Paulo. A nível de interior de São Paulo, nós temos uma característica... Desculpa, mas eu preciso falar isso. Eu morro de catapora quando eu assisto jornais, né, que são... Vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Por exemplo, um jornal nacional que o cara fala, não, porque a fulana de tal sustenta a família vendendo cafezinho na fila do INSS. Em São Paulo é fácil. Manda ela fazer isso aqui em Bebedouro que ela morre de fome. Só tô falando isso porque você falou assim, isso capital, mas interior... Ah, bom, é isso que me interessa saber. Aqui no interior, Renato, aqui em Bebedouro, aqui em Barretos, em Monte Azul, em Colina, Terra Roxa, Viradouro. Nós somos um Brasil e dentro do nosso Brasil existem vários outros países. Sub-Brasis, vamos dizer assim, né? Não existe essa frase. E cada região tem a sua cultura e que não pode ser desprezada. Essa cultura, ela está em evolução sim, mas ela anda sempre um pouquinho mais devagar do que o modismo. Uhum. As pessoas precisam estar conscientes disso. Então, não adianta eu querer incutir, por exemplo, aqui na nossa região, interior de São Paulo, 100% online para todas as empresas, porque não vai funcionar.
Primeiro, por um fator cultural aqui da nossa região. Nós aqui gostamos muito, que nem Tomé, gosta de ver para crer. Nós estamos contra a evolução tecnológica? Não. É legal você ter acesso à tecnologia para determinados produtos e serviços? Excelente. Isso é cômodo. Mas isso pode não te convencer por completo. Então, o que nós precisamos estar atentos? Não podemos usar a mesma análise a nível de Brasil por uma determinada região. Posso dar um exemplo bobo para ver se serve? Se eu estiver errado, você me corrija, tá? É um exemplo bobo mesmo, exagerado. Vou usar um exemplo exagerado. Sim. Supermercado. Né? Todo supermercado hoje tem o WhatsApp. Todo supermercado hoje tem o seu app. Né? Hoje é muito fácil você comprar sem precisar ir no supermercado. Sem dúvida. Mas eu conheço aquela senhorinha, aquele senhorzinho, que ele gosta de ir lá no mercado. Supermercado, e se eu colocar só o WhatsApp, como é que fica? Então, o supermercado, ele é um tipo de empresa que é para todos os públicos. Para o público mais velho, mais conservador, e para um público mais jovem que tem uma facilidade de acesso maior à tecnologia, né? Mesmo assim, tem uma moçada mais nova que prefere ir lá no supermercado para ver que tipo de bebida que ele quer tomar, que tipo de carne que ele quer comprar para um churrasco. Você entendeu, Renato? Então, assim, eu acho que o supermercado foi muito inteligente em disponibilizar, os supermercados foram muito inteligentes em disponibilizar para a população as várias plataformas disponíveis. Mas tudo funciona via home office para o supermercado? Não. Como é que um repositor vai trabalhar home office? Como é que um médico vai trabalhar home office em 100%? Tem hoje a telemedicina. Tem as consultas de telemedicina, mas em algum momento, dependendo da gravidade, né? Como é que é, Tim? Então, o açougueiro. Cortar o bife. Como é que vai fazer? Você é exagerado. Eu sou exagerado, mas você também, Você entendeu, Renato? Ó, furou o pneu do teu carro. Como é que você vai consertar ele home office? Não dá. Seu carro deu um problema. Então, existem algumas... Você falou disso. Em São Paulo, se fura o pneu do teu carro, você consegue chamar um borracheiro pro delivery. Em Bebedouro, eu duvido que você tenha um borracheiro que vai sair só porque você ligou para ele. Você vai ter que dar um jeito de levar o teu carro com o pneu furado lá. Põe o step e vai. Olha, e vou mais longe. Em Bebedouro, infelizmente, depois de um determinado horário, você nem encontra um borracheiro para arrumar o pneu do seu carro. Né? Infelizmente. Desculpe aí, salvo algumas exceções que eu não tenho encontrado, mas eu já passei por essa situação e eu não consegui encontrar um borracheiro. Aí entra essa questão da gestão, né? De como é que você vai gerir essa questão da tecnologia no dia a dia da sua empresa ou da sua casa. Olha, Renato, eu continuo insistindo naquela tese de que nós precisamos ter consciência de que nós somos humanos, que nós temos sim que usar toda a disponibilidade da tecnologia. Todas as ferramentas. Todas as ferramentas, tanto na área empresarial, na área doméstica, nas áreas da comunicação, da educação, exatas, humanas, todas as áreas. Mas nós não podemos esquecer de que nós somos humanos, somos seres que fomos criados para ter relacionamento, ter uma vida social, não é, Tim? Não dá para você viver 100% isolado da sua comunidade, da sua sociedade, da sua família, não dá para ser assim. Hoje nós temos que reaprender a viver. Nós estamos diante de uma pandemia. Então nós temos que tomar cuidado, né, nesse relacionamento de toque pessoal, mas nós não podemos abolir isso. Nós temos que tomar cuidado nesse trato, para a gente não ser ajudar a proliferar uma doença que está aí, que é evidente, que está todo mundo consciente da gravidade dela. Vacina está aí, nós estamos fazendo a nossa parte, mas somos seres sociais. Um dia isso vai passar? Vai passar. Ele vai passar. Então, assim, nós não podemos deixar a frieza do cálculo matemático, estou falando lá na base, do cálculo matemático 1 mais 1, 2, isso é frio, é uma coisa racional, fria. Deixar toda essa frieza interferir nas nossas relações humanas, comerciais, profissionais, porque senão, Renato, a gente vai virar um zumbi frio, calculista, e essa terra vai virar uma bagunça. Sander, um caos. O nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas, em cima do que você está falando,
Eu percebo que, pelo menos na sua visão, e eu acredito que o André deva compartilhar, porque senão vocês não estavam juntos há tanto tempo assim, a tecnologia está aí, não vai mais embora, vai cada vez mais avançar, cada vez mais desenvolver, cada vez... Como é que é o termo que você usou? Intensificar. Intensificar. Mas, então, eu vejo que, pela sua visão, pelo menos, o ser humano não vai ser passado para trás. Não, Renato. Nós somos a base para tudo funcionar nessa terra. Existe empresa, existe comunicação, existe supermercado, hospital, banco, rádio, sem gente? Não existe. Posso colocar um computador tocando uma programação gravada aí, 24 horas por dia, mas e o calor humano? E as pessoas que estão nos acompanhando nessa live nesse momento? E as pessoas que gostam do trabalho do Renato, do trabalho do Tim, do trabalho do André? E aí? Como é que fica isso? As pessoas sentem falta disso, né? Pode ter certeza de uma coisa. Quando as pessoas procuram uma empresa ou uma outra pessoa ou um outro profissional, ela quer uma solução. As pessoas que chegam nas ondas da Rádio Nova, por exemplo, ou nas redes sociais da Rádio Nova, elas estão em busca do quê? De informação e entretenimento. É isso que elas querem. E elas querem se sentir como? Acolhidas. Né? Então, assim, nós vemos que, a exemplo da Rádio Nova, ela está numa pegada de evolução tecnológica mais acertada possível. Todos nós sabemos que hoje é inevitável a regressão em todas as áreas da evolução tecnológica. É inevitável. Mas eu alerto, nós não podemos nos tornar ferramentas frias, robôs no trato com as pessoas. Por isso que eu estou sempre me policiando, Renato, sempre me policiando. Peraí, o ego tem que estar murchinho, eu preciso sim de Deus, mas eu preciso do meu próximo, eu preciso de todas as pessoas que eu conheço ou não, que passam na frente da minha vida para colaborar com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha família. Renato, desde o dia que a gente se conheceu, eu fui, seja sincero, eu te dou liberdade no ar. Algum dia eu fui deselegante com você? De maneira alguma, foi até educado demais. Tim. Demais. Algum dia a gente foi deselegante com você, né? Não, ele tem uma fineza que eu não tenho. André. Sim, deve. O André vai falar, Renato. That's the miracle. Renato, esse é o milagre. Conseguiu um milagre. Olha aí. Milagre. Vamos até colocar o André no ar. Porque o André vai falar, gente. Muito o André bem. vai falar. Esse é André Lopes. Para quem não conhece, esse é André Lopes. Meu cunhado, meu diretor do programa Diálogo, e me pega no pé pra caramba. E o cara que abotou a camisa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Renato, Sander, Tim. Bom dia, André. Gostaria de compartilhar duas frases sobre o que nós comentamos sobre a tecnologia e o ser humano, tá? Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários. Nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Albert Hubbard. E uma outra frase sobre tecnologia, que foi de Albert Einstein. O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Albert Einstein. Não deixa de ser humano, né? É isso. Ai, meu Deus do céu. Que possamos refletir sobre essas duas frases, porque do que adianta ter toda a tecnologia se o homem não tem poder aquisitivo para comprar a tecnologia? Porque máquinas não consomem, máquinas não comem, máquinas não geram filhos. Então, nós humanos precisamos de ter receita e gerar receita para humanos próximos a gente. Então, vamos refletir sobre isso, né? Não podemos deixar a demanda, a necessidade de gerar empregos. Lógico, é muito complexo esse assunto, né, Renato? Mas a tecnologia, ela tem que agregar e fazer o bem para o próximo, mas não aquela mentalidade: vou colocar um computador e mandar 5 colaboradores meus embora. Porque você tem que Você economiza num lado, mas acaba perdendo muito de o outro. social, né? Aqueles 5 que está mandando embora, quantas vidas são ligados, são ramificados? O mais com menos. É que a gente tem um tempo pequeno, senão eu falaria um pouquinho sobre fazer mais com menos. Desculpa te cortar. Outro dia eles voltam, gente. Eu adoro trazer gente de volta aqui, vocês sabem disso. Olha, Renato. Obrigado.
Você me permite falar sobre só deixar essa pinceladinha para um outro dia, sobre o fazer mais com menos. Você tem 30 segundos. Rapidinho. Olha, há um tempo... Esse aqui, eu tenho também meu diretor ali, que é um problema. O Tim. É o mais com menos, olha lá. É o mais com menos. Você é um cara do bem, Depois eu vou te pagar uma Coca-Cola. Fazendo um marketing pra Coca-Cola aqui, Renato. O que é isso? Mas ela precisa. Precisa. Renatão, olha, é o seguinte. Essa questão do fazer mais com menos, isso foi um raciocínio que chegou nas empresas aí algum tempo atrás e que foi muito mal interpretado. E eu explico por quê. O fazer mais com menos se você não tem necessidade daquele gasto, economize. Porque isso vai trazer mais possibilidade de sobrevivência para aquela empresa e vai garantir o emprego de todo mundo. Só que alguns empresários despreparados para absorver essa mentalidade entenderam que fazer mais com menos era demitir pessoas, cortar ao fio da navalha todo tipo de corte e, infelizmente, causaram a sua própria morte. Então, essa história do fazer mais com menos, tem que tomar cuidado na interpretação disso. Você quer fazer mais com menos, tire os excessos, evite os desperdícios, mas priorize a vida. Não se esqueça de que as empresas, elas precisam de gente para consumir os seus produtos e serviços. E quando você interrompe essa cadeia produtiva de emprego, salário e consumo, você provoca um desserviço social. As empresas precisam estar conscientes disso. Recentemente nós recebemos o Jamil Albuquerque no nosso programa. Você viu, né? É alguém conhecido a nível nacional, uma referência. E ele disse o seguinte: Sander, eu fiz essa pergunta para ele, Jamil, o que você acha de fazer mais com menos? Ele falou assim: Sander, isso foi uma catástrofe para algumas empresas, porque elas gastaram, ele citou um exemplo para a gente lá de uma empresa que gastou milhões para implantar esse raciocínio de fazer mais com menos, e depois, para não quebrar, teve que implantar o dobro de milhões para voltar ao que era antes. Ou seja, ficou provado que o corte do material humano interferiu diretamente no faturamento da empresa. Em resumo, Renato, nada substitui aquele calor humano. Meu amigo, seja bem-vindo na minha empresa. Sinta-se à vontade. Você é um amigo que eu tenho prazer em receber aqui. Em que eu posso te ajudar? Por favor e muito obrigado. Não faz mal a ninguém. 1 hora. Obrigado, Sander Ascencio. Você, Renato, obrigado, André papo. Lopes. Desculpa estar cortando esse nosso Tim, papo. Obrigado. Mas o Banana tá cutucando ali o Tim. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite da Nova. Obrigado, Renato. Quando vocês quiserem, nós estaremos aqui. Ouvintes e espectadores da Nova, obrigado por ter aturado a gente até agora, né? Gente, obrigado a vocês em casa também. Eles vão voltar, porque assunto não falta. Obrigado, Tim. Obrigado, Fiquem Tim. aí com Banana Radio Show. Até mais. Termina aqui. Nova News.